de falar de proteção vacinal. E para trazer esse olhar, um olhar diferente, não um olhar da mesmice, não é aulão, é uma conversa, é puxar uma conversa forte no tema. A gente convidou 3 pessoas que nós queremos muito bem, tanto no sentido da competência, quanto no sentido da disponibilidade, do carinho que tem com o nosso projeto e com o nosso trabalho. A doutora Bianca Lucareschi, que é médica, formada pela mesma universidade do meu pai, o FRJ, professora da Faculdade de Medicina, na área de pediatria, ela é infectopediatra. Jornalista Guilherme Codazzi, ex-aluno da Unital, atualmente editor-chefe do jornal O Vale e autor e idealizador do projeto Cartas Perdidas, onde as mensagens de amor, de carinho e de apoio são escritas por voluntários para as pessoas que necessitem, idosos, crianças, doentes, etc. Ele é quase carteiro, ou completamente carteiro atualmente. É isso aí. Dr. Manuel Monteiro é o promotor da infância da cidade de Taubaté e representa a força do direito da criança aqui conosco. Então, o nosso objetivo é um só, é a promoção da saúde, do bem-estar da criança. A criança é a nossa meta, com olhares diferentes, e nós vamos começar essa roda jogando uma pergunta, e a roda é aberta, eu sou a perguntadeira mais intrometida, mas todos que se sentirem à vontade, por favor, participem. Então, vamos perguntar, o que a gente faz com um país que tem vacina de graça em grande número, tem um SUS, um Sistema Único de Saúde, que capilariza e leva a vacina a cada cantinho deste país, e as pessoas não vacinam porque creem mais em fake news do que na verdade, desprotegem as nossas crianças, expondo-as a adoecimento e morte. Quem vem para a roda para falar disso? Quem que ficou atiçado? Eu posso falar um pouquinho? Por favor. Primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que me sinto quase que literalmente em casa, já que sou vizinho da Faculdade de Medicina, já que meu avô é professor, minha tia também é professora. Então é uma honra participar de um debate, de uma discussão sobre um tema tão importante. E eu queria iniciar essa pergunta, que é excelente, com uma experiência pessoal. Eu fui cortar o cabelo há cerca de 20 dias, e durante o corte, o cabeleireiro me disse o seguinte: essa vacina da China eu não vou tomar porque tem o vírus do comunismo. Então ele acreditava que ele se tornaria comunista caso fosse aplicado nele a vacina chinesa. Então, eu constatei 2 coisas. Uma é que o corte não poderia ter ficado bom. Realmente não ficou, depois dessa. Mas a segunda coisa é que a gente vive hoje, estava refletindo sobre isso, até conversando aqui na redação sobre isso, uma espécie de analfabetismo contextual, em que a pessoa ela não consegue ler o mundo que a cerca. Isso porque ela está aprisionada num emaranhado de informações falsas ou de informações... Tem as fake news, que são uma indústria de desinformação, né, que o objetivo dela é exclusivamente você hackear a opinião de alguém, mas tem também a ignorância em relação a muitos temas, né? Então, eu acredito que o combate a isso é a produção de anticorpos contra esse fenômeno tão nocivo, que é o fenômeno das fake news, que já foi classificado pela ONU como uma ameaça global à democracia, né? Então, é um fenômeno realmente muito danoso, muito perigoso, e ele precisa ser combatido. As pessoas precisam estar cada vez mais vacinadas contra esse fenômeno.
Muito pertinentes, né? As colocações. Então, vou passar agora a bola aqui. Doutor Manuel, faça as suas colocações e o que o senhor acha do que o Guilherme falou? Concorda? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Concordo, e estava olhando aqui, inclusive, em termos que é a minha praia, né? O Brasil é signatário de uma convenção internacional sobre os direitos da criança e do adolescente, que exatamente, de 90, preconiza o dever do Estado de informar corretamente os pais acerca das diretrizes mais adequadas para o desenvolvimento saudável de uma criança, né? E quando a gente fala em informação de qualidade, informação com base científica. E esse direito, que na verdade é um dever do Estado, está sendo desrespeitado não, já de algum tempo, né? E cabe essa iniciativa, ela é uma forma bastante eficiente, na verdade, de dar voz a essa resignação em relação a essa enorme quantidade de vacinas e, ao mesmo tempo, essa enorme quantidade de pessoas que agora começa a se recusar a vacinar os filhos, dar voz a essa indignação e começar uma mudança de comportamento. Óbvio, isso não é exclusividade do Brasil. Essas questões, a gente chama no direito, um triângulo entre Estado, paz e saúde, ele existe em vários lugares, né? Eu não sei se aqui alguém professa a religião, mas as testemunhas de Jeová, e eu já me deparei com vários casos, é uma coisa bastante antiga já, e eles não admitem a transfusão de sangue, né? E eles, inclusive, lidam com a morte para não ultrapassar essa barreira de fé que eles professam. Então, é algo que já existe há algum tempo, mas agora tomou uma proporção maior, talvez por conta da grande capacidade de disseminação da informação que hoje a gente tem na palma da mão, e nem sempre uma informação de qualidade, né? Causando aquele analfabetismo contextual, que foi uma expressão fantástica aí do Guilherme. Então, caminhamos juntos, né? Vocês veem como é interessante? Quando a gente conversa com pessoas de formações diferentes, mas com objetivo comum, a coisa vai se somando, né, doutora Bianca? E eu me junto à mesma opinião, né? É interessante a gente contar, como o Guilherme contou, uma experiência real que ele teve, porque a gente traz realmente a evidência, né? O que a população está vivendo, né? Eu tenho uma ideia que é assim, com a vacinação em massa, então assim, o programa de vacinação do Brasil, o PNI, é assim, muito, muito, muito bem sucedido, né, se for comparar com outros países. E esse sucesso do Programa Nacional de Imunização resultou na redução das doenças imunopreveníveis. E aí, o que aconteceu? Nós começamos a ter uma população que não vivenciou doenças que existiam antigamente. Então, as pessoas começaram a pensar assim, nossa, mas eu vou vacinar para quê se essa doença não existe? Né? Então, eu me lembro, assim, eu fiz faculdade na década de 80, fiz residência no começo da década de 90, e a gente, no pronto-socorro, dividia a maca para colher líquor. Então, metade direita da maca, estou eu colhendo um líquor de uma criança, na outra metade estou colhendo líquor de outra... Tem outro colega meu colhendo líquor de outra criança, porque não tem maca para colher líquor. Líquor é o exame que a gente faz para verificar meningite. Então, meningite, né, era aquela coisa absurda. A gente tinha... antes de eu passar para outras doenças, né? Então, hoje em dia, quando acontece um caso de uma meningite meningocócica, sai na mídia, todo mundo fica, pelo amor de Deus, todo mundo apavorado, porque uma meningite na cidade, né? E aí, o que acontece? Quando a gente fala assim, tem que vacinar para meningite, ninguém quer. Quando aparece um caso de meningite, todo mundo quer ao mesmo tempo agora. Então, isso eu acho que demonstra a histeria, né? A histeria. Eu já ia passar para uma outra doença, então agora eu vou passar para pneumonia, né? A gente tinha nos hospitais gerais, assim, uma enfermaria inteira de pneumonias, uma enfermaria inteira de pneumonia com dreno, que a gente de manhã cedo chegava e ia verificando os drenos, se estão, né, dreno de tórax, né, por causa de derrame pleural, uma outra enfermaria só de diarreias.
né? E com a vacinação, isso reduziu. Hoje não tem mais. Você chega na enfermaria, você tem uma pneumonia, outra, diarreia, internação, ainda tem, mas é muito, muito, muito mais raro. E aí, o que acontece? Hoje em dia a gente não vê mais a criança morrendo de diarreia, pelo menos nos grandes centros, né? Como a gente via antes, né? Tem um caso ou outro, mas é aquela coisa calamitosa, né? Mas basta você dizer que uma criança teve uma doença, principalmente que morreu, que as pessoas correm histericamente. Então, realmente falta informação de qualidade, né? As pessoas não têm informação de qualidade. E aí fica aquela coisa da fake news de que a vacina faz mal, né? Então vem uma questão assim, de que a vacina faz mal, de que a vacina é desnecessária porque não está vendo as doenças. E aí, quando surge um problema, todo mundo corre na histeria. E aí realmente começa a não funcionar e a gente começa a ter essa situação que eu acho que esse ano as coberturas vacinais estão as mais baixas, né, dos últimos tempos, né? E aí a gente pensa, por que isso, né? Eu tive um caso de uma pessoa da minha família, que eu conto da minha família, gente, lá do Rio de Janeiro, né? Uma moça que é bem mais nova que eu, e ela ganhou bebê, agora isso já faz uns aninhos, né? Ganhou bebê, e quando as meninas eram 2 gêmeas. Quando as gêmeas iam fazer 1 ano, eu ia dar de presente para elas as vacinas de 1 ano que não tinham no calendário vacinal, que na época não tinha, hoje já tem, na rede pública, mas na época não tinha. E eu liguei para ela para perguntar das vacinas, porque eu ia oferecer as vacinas, né? E aí a mãe delas falou assim, a menina, né, da minha família, eu perguntei, e as vacinas das meninas, como é que você vai fazer? Ela, essas vacinas são muito caras, Deus protege. Entrega para Deus, né? Então ali eu fiquei... Deus protege, Bianca, quando a gente usa as ferramentas da ciência inspiradas por Deus. Com certeza. Sabe, tem uma coisa assim também da pessoa achar que, como não está vendo aquele monte de gente com a doença, né, que a doença não precisa vacinar, né? Não precisa. E aí entrega para Deus, né? Como, gente, eu não estou falando em vão o nome de Deus, não. Eu sou muito religiosa, muito temente a Deus, mas eu estou contando como as pessoas às vezes usam de argumentos para vacinar e para não vacinar, e argumentos que realmente não têm o menor sentido, né? Agora, com a questão do coronavírus, muitas pessoas, até da minha família, falaram assim, a cura está próxima, né? Porque a vacina está próxima, né? Então, como se a vacina fosse uma cura, sendo que vacina não é tratamento, né? Eu acho que tem essa questão prevenção. Também. E a pessoa deixa de se prevenir para o que tem vacina, né? Então, realmente é falta de informação mesmo. Não é um momento histórico muito conflituoso, onde o ser humano está se fiando muito em coisas materiais, e está muito preocupado em parecer e não em ser? Então, ele acaba tendo o celular, o carro, isso, aquilo, mas ele não está centrado, ele não está fiel às coisas que realmente importam. Isso aí me ocorreu agora, né? E eu acho que tem uma coisa assim, com todo esse momento tecnológico que a gente tem, é tudo ao mesmo tempo agora. Então, eu não vou vacinar agora eu vou fazer outra coisa. Não, mas teve agora uma criança com meningite, então eu vou vacinar agora. Então, é muito imediatista, né? Com certeza. Porque vacinar, a gente pensar assim, o que é a vacina, né? É você pagar agora, né? Seja você pagar uma vacina particular, ou se você for fazer uma vacina na rede pública, você tem que pagar a passagem, você tem que pagar o seu tempo para levar a criança, você tem que pagar um evento adverso que provavelmente tenha, uma fila que provavelmente tenha, para um benefício futuro, que é também uma coisa assim, caso eu tenha uma exposição ao determinado agente infeccioso, eu não vou ficar doente. E aí tem as questões. Você tem certeza que você vai se expor àquele agente infeccioso?
Você tem certeza que a vacina é 100% imunoprevenível? Pronto. Aí já saiu do imediatismo da pessoa. Quer dizer, ao invés de ir lá tomar a vacina, ela tem uma outra coisa mais urgente para fazer. Então, acaba ficando... Tipo ir no cabeleireiro que o Guilherme foi. Tipo ir no cabeleireiro. Mas é interessante, porque eu estava vendo a biblioteca, né, atrás da doutora, e a gente nunca teve tanto conhecimento à disposição, né, como o doutor falou, na palma da mão, mas, ao mesmo tempo, a busca nunca foi tão superficial, né? Então, entra um pouco nessa questão, é como se fosse uma biblioteca gigantesca de orelhas de livro. Então, as pessoas buscam muito pouco o conhecimento que está aí à disposição. A Estela falou sobre o ter, né? Eu acho que hoje Hamlet seria ter ou não ter, eis a questão, porque realmente houve uma troca, uma substituição grande entre ser e o ter. Mas a gente estava falando um pouquinho sobre fake news, esses problemas e as consequências para as vacinas, mas eu acho que esse problema das vacinas é uma fratura exposta de um problema que é maior, que é uma disputa que a gente vive hoje entre conhecimento e terraplanismo, conhecimento e obscurantismo, conhecimento e ignorância. É quase um empoderamento da ignorância, né? Chega em alguns casos a parecer medieval, né? Ou, como no caso da vacina, a gente lembra do Oswaldo Cruz, remete mais de 100 anos atrás. Então, eu acho que é um momento que, com tantas narrativas diferentes que vão surgindo com o avanço da tecnologia, em que a gente vê o conhecimento científico ser colocado em xeque por um meme, por exemplo. Então, é realmente um momento único, eu acredito, na história da humanidade, pelo volume de informações que a gente recebe, e em que a gente vê uma guerra mesmo. A medicina é exatamente isso. Contra, não sei, uma corrente do WhatsApp. O jornalismo profissional contra a indústria da boataria. A gente está vivendo um momento realmente de conflito entre luz e sombra. Sim, porque está tudo... Na verdade, até a sombra veio para a luz, no sentido de que está tudo à mostra, né? A sombra, ela estava na sombra, agora ela veio à tona, né? Veio tudo à tona. Acho que a questão é essa, né? E é interessante isso não acho isso ruim, né? Porque, assim, é o conflito que vai dar uma limpada, né? Porque aquela sombra estava ali, né? E eu tô... Fala, Estela. Eu lembrei de um pensamento. Eu também lembrei de uma coisa. E a minha filha que está aqui atrás de mim vai saber de onde eu tirei essa fala. O mal só existe porque o bem não tomou espaço. Então, o bem tem que ser construído de tal forma forte e ganhando tanto espaço que não sobra espaço para o mal. O que o senhor acha, doutor Manuel, dessa coisa que eu tirei ali do baú? Não, isso é o jeito da gente achar o caminho certo das coisas. E olha, eu estava pensando, vocês falando, e eu pensando como é importante depois, às vezes, a gente fazer uma análise histórica, né? Porque essa questão de se perguntar por que hoje não tem a doença X ou Y, né? Foi algo do acaso, foi algo que caiu, foi um presente divino, ou foi um presente do lado A ou do lado B. Não foi um esforço, né, de vacinação que acabou gerando a eliminação ou a quase eliminação daquela doença. E eu acho que isso é que deve ser resgatado, porque a questão do imediatismo, se pensar, não tem essa doença hoje, então não precisa, né? Não, a gente trazer para esse lado, eu não diria que é um lado mal, mas é um lado obtuso do conhecimento, né? Trazer o esforço histórico de muita gente, vamos começar por Oswaldo Cruz, então que seja, né? E trazer os resultados desse processo longínquo, né, para hoje. Quando a gente começa a clarear as pessoas, isso serve também para muitas outras coisas que a gente vivencia. A questão da ditadura, analisar a história do período, quem fez o quê, quem aconteceu de tal jeito, te ajuda a compreender algumas verdades ou não verdades que hoje são ditas como absolutas. Então, eu acho que para achar esse lado certo, talvez a história tenha um peso muito grande, né?
Também é algo que a gente tem que aprender a lidar. Né? E um ponto que eu acho que, pegando o que a doutora Estela falou, eu acho que algumas áreas têm que fazer um meia-culpa, é que, por exemplo, as fake news, elas talvez tenham conseguido ou aprendido a usar certas ferramentas antes da mídia tradicional ou de forma mais eficiente que a mídia tradicional. Então, a mídia tradicional hoje está se reinventando para conseguir utilizar as mesmas armas nessa disputa. Então, por exemplo, nós aqui, o Jornal Vale é um jornal impresso, mas ele nunca foi tão lido em sua história graças às plataformas digitais. Então, a gente chega a ter mais de 20 milhões de leitores por mês. A imensa maioria é nas plataformas online. Então, eu acredito que o combate eficaz a esse fenômeno passa por nós, jornalistas, cientistas, médicos, historiadores, também fazermos uma análise, uma reflexão sobre como nós podemos nos comunicar melhor com o público. No que é verdadeiro, né? Sim. Gente, quem quer vir para a roda fazer alguma pergunta ou debater com a gente? Algum aluno? Oi, professora Estela, aqui é a Lídia, do 7º período. Oi, Lídia, pois não? Eles estavam falando disso e eu pensei muito, eu não sei se cabe aqui, mas quando a gente pensa na história, eu penso muito no momento político que a gente está vivendo, que tem essa alastrado de fake news, e bem antes do coronavírus até a gente já estava vendo a força que o movimento anti-vacina estava criando, e eu queria saber, na opinião de vocês, tanto médicos como jornalistas, e todo mundo aí, o que vocês acham sobre isso, essa influência que tem? E aí, quem pega? Eu vou contar uma coisa do ponto de vista médico, uma experiência minha, porque eu acho que a roda de conversa ela é interessante para a gente contar as experiências, né? Que o conhecimento técnico está no livro. Mas eu tive uma experiência que foi assim. Em 2015, eu recebi no meu consultório uma gestante da área da saúde, não era médica, mas era da área da saúde, e ela me Ela marcou uma consulta com o infectologista, que era eu, porque ela não queria dar as vacinas na criança que ia nascer, que ela tinha uma conduta mais natural, que ela não gostava de usar medicamento, que ela não gostava de usar vacina, mas ela queria saber da minha parte quais eram as vacinas que ela realmente precisava dar e quais eram as vacinas que ela não precisava dar. Então, o motivo da consulta era esse. Então, eu tenho aqui alguns alunos da medicina. Eu queria levantar a seguinte questão, que eu acho que entra um pouco nisso que a Lídia falou. Imagina que tem uma vacina que eu falo assim, olha, essa vacina você não precisa dar. E a criança dela pega essa doença, porque vai ficar vulnerável, e morre. Ou que não morra, ou que tenha uma sequela, ou que fique internada, e a criança muitas vezes fica internada por uma doença que nem é tão grave, mas aí pega uma infecção hospitalar, e aí tem todo o risco da internação. Foi a doutora que falou que não era para dar. Nunca essa mãe vai chegar e falar, eu que não queria dar as vacinas. Então, ela tinha uma postura dela, que ela não queria dar as vacinas, e ela queria um profissional para dizer, essa você precisa dar, essa você não precisa. Então, eu queria aproveitar esse momento para dizer, nunca caia nisso. Presta atenção. Porque na hora que você falar, você não precisa dar uma determinada vacina, essa criança vai ficar vulnerável àquela doença, e depois o paciente vai jogar para você. E aí eu queria que o Dr. Manuel fizesse um comentário, que é assim, a Lídia perguntou dos movimentos anti-vacina, e eu lembrei, a Lídia, né? Lembrei dessa questão, porque essa moça, essa gestante, era de um movimento anti-vacina, ela era anti-vacina. E tem essa questão jurídica que eu estou falando,
E tem uma outra questão que é assim, você não pode obrigar, pelo menos até o momento, uma família a dar, você não pode pegar uma criança à força e vacinar. Então, os pais ou responsáveis, tutores dessa criança, é que vão decidir se vão dar a vacina ou não. Se eles são contra, são a favor. Pelo menos até onde eu sei até agora. Eu queria que o doutor Manuel depois conferisse isso. Então, a gente, enquanto médico, se a gente tem um paciente que é anti-vacina, é o direito dele. Eu não ia querer que me pegassem à força e me dessem uma vacina. Nem posso, né? E a criança, ela está sob a tutela dos pais, ou do responsável, ou do Estado, de quem quer que seja. Então, a gente fica entre a responsabilidade do médico, na verdade, é de orientar, é combater as fake news, expor realmente, né? Se tem um movimento anti-vacina, esse movimento anti-vacina com base em quê? Eu sou anti-vacina porque vacina dói, porque é injetável. Não, concordo. Se você não tolera a dor de uma vacina, né? Eu sou anti-vacina porque eu acho que não precisa. Não, peraí. Precisar, precisa. E aí a gente tem argumento. Mas a decisão final não é nossa. A decisão final é do paciente. Eu vou aproveitar que me deu essa oportunidade, né? Mas assim, realmente não existe nem seria razoável pegar uma criança à força e aplicar uma vacina. O que se tenta, por via transversa, é forçar os pais a fazerem isso, né? Então, compete aos pais essa obrigação. Então, você pode pensar em multa, ação que os obriga, que aplica multa, há até projetos no Congresso querendo a criação de crime a respeito disso, né? Então, tem até algumas manchetes sensacionalistas que não condizem com a verdade. Pais podem ser presos se não vacinarem. A pena é tão baixa que não daria prisão nunca para um pai primário. Mas é um transtorno. Você tem um processo criminal, obviamente, por si só já é um transtorno. O que existe, isso não é tão comum, mas existe, são ações contra os pais para eles serem obrigados a vacinar os filhos sob pena de multa. E aí eu vou até falar uma coisa bem específica aqui do direito, mas eu acho que é valioso. Agora, em agosto, o STF, o Supremo Tribunal Federal, que é o nosso órgão máximo, né, em termos de direito, decidiu que ele vai analisar essa questão da obrigatoriedade das vacinas, né, de maneira geral. Ele chama de repercussão geral. O que isso quer dizer? Quer dizer que a decisão que eles tomarem lá vai valer para o Brasil inteiro. Então, se eles chegarem à conclusão que os pais são obrigados a cumprir com o calendário das vacinas obrigatórias, pelo melhor interesse da criança, por atender ao regramento do ECA, etc., os pais vão ser obrigados. Aí vai ficar bem claro que você tem que levar, senão você vai ser processado. Esse caso que eles estão analisando, inclusive, é um caso, eu estava olhando aqui enquanto estava tentando lembrar, os pais são veganos. Essa é a razão, não é nenhuma razão religiosa ou filosófica mais profunda. Eles são veganos a ponto de dizer que assim, meu filho não vai sofrer nada porque ele leva uma vida absolutamente pura em termos de alimentação, sei lá. Bom, aí eu não vou tão fundo na razão deles, mas basicamente esse é o argumento para não vacinação, né? E obviamente isso parece que é fechar os olhos para o óbvio, né? Isso não vai proteger ninguém. Se ser vegano, ser carnívoro, ser isso ou aquilo, não é o que vai fazer você pegar ou não pegar um vírus. Eu não sou da área da medicina, vocês me conhecem se eu estiver errado. Mas daí, e o que é isso? Esse precedente do Supremo Tribunal Federal vai ser importante, porque vai pôr uma regra válida para o Brasil inteiro. Vão discutir isso, eu acredito que até o meio do ano que vem, até o começo do ano que vem, até pela urgência do tema, isso está resolvido. E aí está sedimentado. Vai ser assim, quando chegar lá, chegou para vocês médicos, uma criança com os pais falam abertamente, nós não vamos vacinar porque somos isso ou somos aquilo. Bom, eu vou comunicar ao Conselho Tutelar ou ao Ministério Público que o senhor não vacinou, né? Ou vou pedir para assistente social. Cabe ao médico também construir uma forma para que ele não participe, ele não seja um embate de frente, né? Ele tem que ter um anteparo para que, então eu vou te encaminhar para assistente social, eu vou te encaminhar para o setor A, B ou C do hospital ou do município, e aí sim você dê primeiro tentativa de convencimento. Se realmente não for possível, aí você acionar Conselho Tutelar, Ministério Público, para promover esse tipo de ação mais coercitiva no intuito de garantir o direito da criança.
Tem umas Professor. outras, só um minuto, tem umas outras maneiras indiretas, que é assim, a pessoa, para ser contratada num emprego, precisa levar a carteira de vacinação dos filhos. Né? E aí é uma maneira de, né, a pessoa corre para vacinar. A criança, para ser matriculada na escola, precisa levar a carteira de vacinação, né? Ninguém vai impedir uma criança, juridicamente, de frequentar a escola porque não está com a vacina em dia. Mas é uma maneira de coagir, ou de, pelo menos, aproveitar a oportunidade para atualizar a carteira de vacinação da criança, né? O momento de ingresso num emprego ou numa escola. A pergunta da Lídia, ela traz um ponto que eu acho que é muito interessante e que é importante conceituar, que ainda há muita confusão em relação a isso. Porque a fake news, ela é diferente de um erro cometido por um veículo de imprensa. A imprensa, assim como é feita por seres humanos, né? Os jornalistas são seres humanos passíveis de erro, mas as fake news são uma coisa totalmente diferente de um erro cometido por um jornalista. Por quê? Ela nasce com a intenção de desinformar. Ela nunca teve a intenção de informar e houve um erro no meio do caminho e ela foi publicada de forma equivocada. Não. Ela já nasce com esse objetivo de provocar confusão. Ela não quer informar, ela quer desinformar. Ela quer hackear a opinião de alguém. Basicamente é isso, é como se fosse um vírus de computador que entra no seu hardware para manipular a sua opinião sobre um determinado tema. E isso tem muito a ver também com um processo que a gente tem assistido mais fortemente desde 2016, quando a gente teve a disputa eleitoral na Casa Branca. Tem até 2 filmes super interessantes sobre isso na Netflix. Um é A Privacidade Hackeada e outro, Dilema das Redes, que falam sobre esse tema. Você tem como se fosse as fake news entrando no páreo, como se elas estivessem sendo usadas como uma espécie de doping eleitoral em algumas disputas. E não à toa a gente viu um crescimento desse movimento negacionista. Por quê? Porque as fake news, elas são uma arma de quem quer desacreditar algumas fontes de informação. Então você ataca a imprensa para que o seu público não acredite naquela informação verdadeira e passe a dar mais razão à sua narrativa mentirosa de um fato. Ou você faz isso também com a medicina, com a ciência, a gente tem assistido isso nos últimos tempos. Então, são 4 pontos importantes que nós temos que nos debruçar para conseguir reverter esse quadro. Um é a criação de anticorpos, que as pessoas aprendam cada vez mais cedo a consumir informação de qualidade. Um exemplo aqui no jornal, como a gente teve uma pandemia também de fake news em 2020, explodiu, já era um fenômeno muito grave, mas esse ano realmente ele se agravou ainda mais. A gente criou um projeto chamado Escola de Notícias. Então a gente leva esses conceitos para a escola. O que é uma informação verdadeira? Como você pode verificar se aquela informação é falsa ou não? Conceitos muito básicos que estão sendo levados para escolas aqui da região, porque nós recebemos muita demanda de professores preocupados com isso. Além disso, tem a legislação, que está sendo sempre agora estudada, uma legislação que possa coibir de forma mais eficaz. A responsabilidade das próprias redes, né? Você vê que hoje você tem um limite de compartilhamento de mensagens no WhatsApp. Isso já é uma resposta à disseminação de fake news. E também isso passa pela valorização de uma imprensa forte. A gente teve nos Estados Unidos, por exemplo, após a eleição de 2016, que ficou muito marcada pelas fake news, um aumento substancial no número de assinaturas de jornais impressos, online, enfim, isso independe. Mas esses 4 pontos são muito importantes
para que a gente combata esse fenômeno de forma eficiente. Gente, só um instante, Estela. eu só quero explicar uma coisa. Diga. Eu estou totalmente sem energia elétrica na região da minha casa, então eu sumi, mas eu continuei escutando vocês. Eu estou entrando pelo celular, por isso que está preto atrás de mim. Eu estou sem energia, mas eu continuei com vocês, tá? Tá bom. Então, complementando o que o Guilherme falou, nesse combate ao fake news, importante, eu acho que é fortalecer a informação de qualidade, a informação mesmo, né? Porque fake news não acaba sendo uma desinformação, né? Vamos pensar nesse sentido, né? Então, quem é que vai fornecer informação de qualidade, gente? A gente, né? Então, quem tem um compromisso com, não digo nem com a verdade, porque a verdade é uma coisa transitória também, né? As coisas mudam, mas pelo menos com a boa vontade, com a boa fé, com o estudo, com a ciência atual, com a coerência, né? Com a intenção de fazer o que é melhor naquele momento, né? E quem é da medicina que está aqui, das outras áreas também, eu fico pensando na medicina, a minha área, né? Então eu fico pensando nos meus alunos, estão ali em frente ao paciente, né? Está aproveitando aquele momento, seja qual for o motivo da consulta, para fortalecer a questão da vacina. Então, você recebe uma criança, um motivo qualquer que seja de saúde, aproveitar aquele momento para atualizar a carteira de vacinação, reforçar o quanto é importante, tirar as dúvidas dos pacientes, né? E isso, se a família confia naquele profissional, ela dá muito mais valor ao que aquele profissional está orientando do que a fake news. Embora isso seja uma questão relativa, né? A gente vai conversando, vai me vindo na mente muita coisa, né? Eu vou contar uma história que aconteceu que eu acho que é bem ilustrativa. Como infectologista pediátrico, eu atendo muita criança com HIV, né? Crianças que nasceram com HIV e que acompanham comigo, e essas crianças, elas têm um vínculo forte comigo, porque a criança com HIV, todo paciente com HIV, como é uma doença crônica, passa em consulta com uma relativa frequência, não é um paciente que vem esporadicamente, né? Então, mesmo uma idade que passaria só anual e tudo, não, aquele paciente passa todo mês, ou cada 2 meses, 3 meses, então fica muito vinculado. E eu tenho uma paciente que ela é adolescente, jovem, é minha pacientinha desde que tinha 2 meses de idade, muito vinculada comigo, de uma família muito boa, no sentido até cultural, de informação, de orientação, sabe? E teve uma ocasião, há uns anos atrás, Estela talvez me ajude, quando foi que teve o H1N1 com uma expressão epidêmica importante agora 2009. recentemente? Não, foi depois 2009. Da primeira onda. Não, 2009 foi a primeira onda. Será que foi na primeira onda? Bom, mas enfim, vamos imaginar que tenha sido. Estavam tendo muitos casos de H1N1 aqui em Taubaté, e todo mundo correu assim, começou a ter 1 caso, 2, todo mundo correu para as clínicas de vacina para se vacinar. Isso e não foi 2009, foi depois, porque a vacina já estava anual, a cepa do H1N1, e muita gente não estava vacinando seus filhos. Aí teve uma nova, um aumento expressivo no número de casos, e não sei se foi 2015, 2000, bom, enfim. E aí não tinha vacina para todo mundo, não sei se vocês se lembram disso, não tinha vacina para todo mundo e ficou uma histeria que todo mundo queria vacinar. Aí a mãe dessa menina, minha paciente, me ligou aos prantos, porque tinha uma pessoa que tinha comprado muitas vacinas e tinha posto num isoporzinho e estava vendendo a vacina em casa. Jesus. Num prédio. E ela, mãe da criança com HIV, na histeria de ter que dar a vacina a qualquer custo, foi lá dar a vacina na menina nesse prédio. E chegou lá... Condição errada.
a dona da vacina virou e falou assim, eu não vou vacinar sua filha porque eu sei que sua filha é soropositiva. E a moça ficou assim, em prantos, e me ligou, dizendo assim, que ela estava muito chateada por causa do preconceito. Aí eu falei assim... Aí eu fui explicar o contrário. Eu falei assim, mas essa vacina veio de onde? Essa vacina está com qual validade? Essa vacina está estocada em qual temperatura? Ela estava sendo aplicada em que condições? Né? Então, na hora da histeria, o movimento antivacina, ele é 180 graus. É a histeria de não querer dar a vacina e querer dar a vacina a qualquer custo, até como se fosse um picolé que está num isoporzinho na casa da outra pessoa ali. Então, as pessoas precisam ter também essa consciência de que, assim, não é vacinar de qualquer jeito, a qualquer hora, e que é o imediatismo. A gente volta para o imediatismo, né? Se está tendo a doença agora, eu tenho que dar a vacina agora, não importa a condição, né? Não pode deixar para amanhã. Então, eu queria trazer isso, porque, assim, isso eu acho que também faz parte da fake news, né? Alguém levanta lá uma bandeirinha, olha, aqui tem vacina, né? E vai todo mundo correndo para lá. E não é bem assim que as coisas funcionam. Eu lembrei de uma ocasião, eu tenho vacina no consultório, com a regulamentação certinha, a temperatura adequada. Chegou uma pessoa e disse assim, eu trouxe a vacina para a senhora fazer em mim. Segurando na mão a caixinha, veio pela rua fora. Eu falei, meu senhor, eu não posso... A vacina quente, né? A vacina no senhor, porque ela estragou da maneira que o senhor trouxe, ela está totalmente inadequada. A senhora não quer fazer, porque a senhora quer vender a sua vacina. Eu falei, de forma alguma. Inclusive, se o senhor quiser tomar uma das minhas, eu lhe dou de graça. Mas eu não vou fazer uma coisa errada. Porque eu vou dar uma vacina que vem na mão, esquentando em 40 graus no sol. Não tem condição, né? Então, as pessoas, a desinformação chega a tal ponto que não se lembra das condições de cadeia de frio para transportar uma vacina, que tem que sair lá da França, onde ela foi feita, se é que foi na França, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, e vir de lá até a Câmara, que está no postinho da esquina, né, enfermeira Sandra, que eu sei que você está aí, a enfermeira Sandra Taquedoni está conosco aqui, ela faz gestão de vacinas no município de Taubaté, pessoa profundamente conhecedora do assunto, e ela certifica-se da cadeia de frio perfeita, e daí uma pessoa que não tem nenhuma condição de nada, vai e compra uma vacina em algum lugar que vende, porque eu já vi vender também, está vendendo não sei aonde, você vai lá e pega, daí vai com um saquinho de gelo, bota a vacina dentro do gelo, também não pode. Para a gente que é da área médica, da área de enfermagem, transportar uma vacina é toda uma prosopopeia completa, né? Você tem que ter condições exatas de temperatura, com termômetros que vão dar essa adequação. E, de repente, a pessoa acha que é brincadeira de sorvete, né? Aquela caixinha de sorvete, né? Não é por aí. Né? As regras então, de o lado segurança também, é o lado proteção e é o lado do que é correto, que é onde a gente não pode nunca sair da linha, né? Guilherme quer comentar? Eu estou vendo o Guilherme. Guilherme, eu achei que ele ia comentar. Não, é que é interessante mesmo esse exemplo que a senhora deu, porque, assim, uma médica respeitada na cidade diz para o paciente, essa vacina que o senhor trouxe na mão, ela não vale mais, ela estragou, mas ele prefere acreditar, você quer me vender uma vacina, ou seja, é a ciência dizendo que não é daquela forma, mas em alguns momentos a pessoa prefere optar pelo desconhecimento, né? É um quadro realmente que é assustador, né? Preocupante. Doutor Manuel, eu não estou vendo o senhor, porque agora eu estou no celular. Quer conversar em cima? Quer falar? Estou por aqui. Eu estava pensando, e aí eu queria ouvir de vocês, quando que isso começou, né, essa campanha, não a desinformação em si, que tem muito a ver com a disseminação da mídia digital, tal, mas assim, quando que essa questão com a vacina realmente ela ganhou
força? Porque não me parece que é um movimento tão recente. Sempre teve uma resistência, né? Mas quando é que ela se tornou tão forte a ponto de ser preocupante, hein, professora Bianca? O que a senhora acha nessa... Quando que a senhora, se fosse pular uma data, um ano, cravar um ano ali, ou uma década, qual seria? Olha, não tem assim um ponto de corte, né? Se a gente for pensar, teve a revolta da vacina, né, no começo do século XX, né? Então eu acho que ali talvez seja um marco histórico, né, a revolta da vacina. Mas o que eu vejo que aconteceu foi o seguinte: o atual Programa Nacional de Imunizações, ele começou na década de 70, se não me engano, em 1974. E de lá para cá, eram poucas vacinas, né, no Programa Nacional de Imunizações, eram 5 vacinas, e as pessoas começaram a ver que aquelas poucas doenças estavam tendo uma diminuição da ocorrência delas, né? Então, a prevalência, a incidência daquelas vacinas foi diminuindo. Então, foi diminuindo o tétano, foi diminuindo difteria. Então, era difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, o BCG sempre foi muito controverso, né? Mas as doenças, elas foram diminuindo. E aí, o que aconteceu? Com o passar dos anos, eram poucas as vacinas na rede pública e muitas vacinas na rede privada. Então, as pessoas começaram a ver, olha, quem toma vacina realmente não fica doente. Mas quem toma vacina é quem tem dinheiro. E aí, o Programa Nacional de Imunizações começou a cada ano introduzir vacinas novas. E aí as doenças foram acabando. Então, principalmente da década de 90 para cá, que aumentou muito o número de vacinas na rede pública. Cada ano você tem uma vacina. Hemófilos foi 97, 98 que entrou na rede pública, né? Hepatite B entrou na rede pública em 98, daí para frente teve uma redução muito importante. Hemófilos era a segunda principal causa de meningite, né, bacteriana, que tinha uma mortalidade altíssima, e realmente praticamente acabou, né, por causa da vacinação. E aí eu acho que ao longo do tempo, doutor Manuel, começou a ter assim, o número de doentes caiu, e, ao mesmo tempo, o número de vacinas aumentou. Então, começou uma coisa assim, a criança fica toda picada, porque antes a criança ia no posto tomar uma vacina, 2. Agora são 5, 6. E, ao mesmo tempo, não fica doente, eu não vejo ninguém doente, e aquele monte de vacinas. E aí, começou a ter esse embate. E aí, eu acho que não tem, assim, um ponto de corte. Eu acho que foi um gráfico que foi o aumento do número de vacinas e a diminuição do número de doenças, e aí, somando-se isso, foi século XXI, fake news, né? E chegamos ao ponto que chegamos. Existem alguns marcos, sim. Um dos marcos foi uma fake news, que foi que a vacina dava autismo. Isso já foi desmentido amplamente. Hoje já se tem certeza, pelo menos na ciência atual, né? Já se tem a segurança de que tem muitos dados mostrando que a vacina realmente não tem nada a ver com autismo, mas ficou isso numa questão assim, se saiu muita fake news de que a vacina daria autismo, então tem fake news sobre outras vacinas. Então teve a questão da doença neurológica com relação à vacina da coqueluche. Aí, se a gente for parar para pensar, todas as vacinas têm efeitos adversos, né? Eventos adversos. E aí a gente começa a pensar assim, olha, se eu tenho uma população em que todo mundo é vacinado, vamos imaginar que ninguém tem a doença, porque está todo mundo protegido para a vacina, naquele universo. Mas se todo mundo tomou a vacina, você vai ter alguns casos de evento adverso à vacina. Então, isso também eu acho que foi se somando à questão de não querer vacinar. Porque você toma uma vacina, se você for tomar uma vacina do tétano, você vai ficar 2, 3 dias com o braço doente.
porque ela é uma vacina dolorida. Então, você pensa assim, o senhor, doutor Manuel, já viu alguém com tétano? Aposto que não. Nunca. Então, a população vai pensar assim, para que eu vou tomar uma vacina de tétano se eu nunca vi ninguém com tétano e eu vou tomar essa vacina, eu vou ficar 2, 3 dias com meu braço doendo. Vou nada tomar essa vacina. Mas o que é isso? O que é esse raio de tétano que eu nunca vi? Eu acho que a fake news é o tétano, não é a vacina, porque a vacina dói, mas o tétano eu nunca vi. Estou falando da população. Agora, eu, Bianca, como infectologista, já vi alguns casos de tétano. Então eu não falo... Não quer ver mais, né? Não. Se você tem medo de injeção, de agulha, tome a vacina, porque senão você vai tomar umas 500 mil se você tiver tétano, se sobreviver. É gravíssimo. muito grave. Muito grave. Eu me lembro, o primeiro caso de tétano que eu vi era na minha faculdade, lá no Rio, na Federal do Rio, um menino de 7 anos. Então, só para explicar o tétano, né, para quem não conhece, é uma doença que a bactéria ela produz uma toxina que ela causa espasmos musculares até levar à morte. E esses espasmos musculares, eles são deflagrados por estímulo sonoro, estímulo visual. Então, a criança vai contraindo, contrai o músculo da respiração, para de respirar, quebra a costela e até morrer. Então, era um menino de 7 anos que estava na UTI, a UTI com isolamento acústico, com isolamento visual, e tinha um carrinho, tipo esses carrinhos de bar, né? Carrinho de chá, né? Com as seringuinhas, tudo assim, uma do lado da outra. Umas 10 seringuinhas de diazepam, como relaxante muscular, umas 10 seringuinhas de curare, né? Para a criança não ter a contração muscular. E ele era mantido em coma profundo induzido até passar o efeito da toxina. Então, na hora que você vê uma coisa dessas, né, que o barulho da porta abrindo já desencadeia aquele espasmo, você fala, gente, uma vacina que fica doendo 2, 3 dias o braço não é nada. Né? Então, as pessoas não veem motivo, né, para se vacinar. Quando vê motivo, vira histeria, né? Toma até a vacina pro colégio. Eu acho que é muito bom ter essa imagem, né, que poucas pessoas têm, e aí eu não sei se é bom ou ruim, poucas pessoas têm, mas hoje eu acho que aí o Guilherme podia até nos ajudar. Às vezes, essa campanha de resgate dessa informação, porque a senhora me perguntou o que é tétano, sinceramente, eu lembro que quando eu precisava num prego, meus pais falavam, você vai ter que tomar a vacina do tétano, porque isso vai... E essa é a imagem que a gente tem, mas agora, o que é... E muita gente pensa assim, não sabe o que é. Então, de repente, voltar um pouco no tempo e falar assim, olha, o tétano é isso, né? A varíola é isso, e aquela outra é isso, para as pessoas começarem, pô, mas isso é grave, hein? Porque o tétano, irmão, o que é o tétano? Você furou o pé, de repente você fica mais com febre e tal, né? Mostrar quão relevante são essas doenças para o ser humano e quão importantes são as vacinas que conseguiram eliminá-las, né? Então, acho que isso é um resgate que também a imprensa pode ajudar, Guilherme. O que você acha? Não, com certeza. E a doutora Bianca falou sobre essa questão das doenças irem ficando mais raras e a consequência disso nas populações atuais. Eu faço até um paralelo com a questão do HIV em relação à população que é jovem hoje e que não viveu o começo dos anos 80, por exemplo. Eu sou de 81, então eu nasci na década de 80, eu fui adolescente na década de 90, e se você falasse para o Guilherme daquela época sobre HIV, ele teria uma reação totalmente diferente de um adolescente de 2020, porque hoje o peso que a gente sente nessa molecada, que o peso dessas 3 letras, HIV, é bem menor para a juventude de hoje, né? Parece que eles não conviveram, essa molecada não conviveu com aquele fantasma, né? Com aquele susto que todo mundo tomou, o mundo inteiro, nos anos 80. Então, eu concordo com a doutora sobre esse ponto. A gente tinha doenças, as vacinas começaram a se popularizar, funcionaram,
E é até paradoxal, né, que o fato delas terem funcionado faz com que hoje a gente tenha uma população que em muitos momentos acredita que não precisa das vacinas. É super interessante esse debate. Uma outra coisa que está me ocorrendo aqui, Guilherme, é o seguinte, a vacinação do adulto, né? A gente fala muito da vacinação da criança, porque a criança ela nasce vulnerável, ela tem alguns anticorpos maternos contra algumas doenças, mas não todas, e é no primeiro ano de vida que a criança toma o maior número de vacinas, né? E os movimentos antivacinas acham, né, isso é assassino, né, que fica picando a criança 1000 picadas, né? Isso aqui é o errado, né? Eles promovem essas fake news. Mas o adulto acha que a vacina é uma coisa de criança, que ele não precisa se vacinar, né? E a partir do momento que a gente aproveitar essa oportunidade de vacinar o adulto, também traz para aquele adulto a consciência sobre vacinas, e isso vai respingar também na criança, dele vacinar melhor a criança. Eu, no consultório, recebo muito intercambista que vai para fora do país e que precisa, eles pedem a vacinação, e aí aproveita aquele momento, né, para vacinar. Esses dias eu recebi uma menina de 23, 24 anos, estava indo fazer mestrado em Lyon, e não tinha nenhuma vacina, coitada. Ela teve que tomar, assim, ela tinha um prazo para poder ir, e ela não tinha. Ela falou assim, mas eu vou ter que tomar tudo ao mesmo tempo? Falei, olha, você deixou tudo para a última hora, para os 45 minutos do segundo tempo, vai ter que tomar tudo ao mesmo tempo, senão você não viaja. Quer dizer, a culpa não era minha, a culpa era, né? Quer dizer, ela tinha uma pressão lá da universidade que ela estava indo. E aí o pai dela estava junto, e o pai dela virou e falou assim, mas eu também não tenho essas vacinas, será que eu tenho que tomar também? Eu falei, tem, e a minha esposa também tem. Então a gente tem que aproveitar, abrir esse leque, porque esse pai vai comentar com a cunhada, com a sogra, com o vizinho, e aí a gente faz uma rede não é de fake news, é de news verdadeiras, né? Good news. Good news, good news. True news, good news. True news, isso mesmo, é isso mesmo. Eu vou lembrando das situações engraçadas, né? Os meus pais, na Casa de Ferreira, Espeta de Pau, né? Os meus pais não eram vacinados e ficavam deixando para depois. Era bem esse sistema, né? Que eles não precisavam se vacinar, né? Para algumas doenças talvez não precisassem mesmo, porque eles já tiveram na infância, por conta da idade, na época deles tinha sarampo na infância e tudo mais, mas outras doenças precisavam. Tétano você precisa fazer cada 10 anos, eles não tinham, hepatite B eles não tinham e tal. Aí teve um dia que eu quebrei o pé. E eu quebrei o pé assim, eu tinha que levar a criança para a escola, tinha que fazer compra de supermercado, minha família toda no Rio, não tinha ninguém aqui. A minha mãe veio para me ajudar, minha mãe dirige bem, né? Só que ela não sabe andar em Taubaté. Aí eu falei, mãe, eu preciso ir no ortopedista, você me leva? Leva. Aí entra aqui, sai aqui, tal. Chegamos na clínica, ela estacionou, na hora que a gente saiu da clínica, eu falei, pois é, aqui não é nada ortopedista, aqui é clínica de vacina para você se vacinar. Eu fiz isso com a minha mãe. Aí ela tomou as vacinas dela. E aí Deu eu golpe na sua mãe. Dei um golpe. E aí eu fiz uma besteira, quer dizer, isso foi o certo que eu fiz. O errado que eu fiz é que eu virei para ela e falei assim, agora eu vou pegar o meu pai. E aí ela contou pro meu pai e eu não consegui pegar o meu pai. Então... E o meu pai, e aí do meu pai que eu queria contar, que é o seguinte, é interessante. O meu pai tem insuficiência renal crônica. Ele não faz diálise, mas ele tem uma perda progressiva, lenta de função renal. E eu falando para ele, pai, você tem que tomar vacina, você tem que tomar vacina. E ele falava assim, eu só vou tomar vacina quando o meu nefrologista mandar. E o nefrologista dele é muito bom em nefrologista, mas nunca se ligou em vacina. Então, eu estou trazendo isso para aqui, para a roda de conversa, que é assim, você vai ser não precisa ser pediatra para pensar em vacina. Você vai ser ginecologista, cardiologista, neurologista. Aproveita aquele momento, vem paciente porque é hipertenso para fazer investigação de síndrome metabólica, colesterol, triglicérides, verifica a vacinação dele.
Vem o paciente fazer um exame ginecológico de rotina, verifica. É o diabético que vem no endócrino, verifica a vacinação dele. Hoje em dia, a vacinação, existem muitas vacinas, a grande maioria das vacinas está na rede pública, quer dizer, não tem mais aquele argumento de que tem que pagar, né? E quem quer mesmo vacinar e a vacina não, se a vacina não estiver disponível na rede pública, a pessoa faz uma vaquinha e compra a vacina, né? Quem quer, vacina. Mas, olha, vamos recordar uma coisa importante de vacina que tem na rede pública e na rede privada. Vacina do HPV, uma vacina super segura, excelente, a mesma qualidade de vacina é aplicada no público e no privado, Bianca sabe disso, né? Sim. Sobra vacina no sistema público, sobra. São Paulo, há uns anos atrás, cidade de São Paulo, fez uma campanha que praticamente deu para qualquer idade que passasse na porta, porque estava sobrando e ia vencer. E qual o argumento para alguém não se vacinar contra o HPV, gente? Eu não consigo, porque não é uma vacina nem que tenha um vírus ali dentro. Né? É produto, é segura. Para você pagar uma vacina dessa, é um absurdo de caro para uma população que tem o salário mínimo que a nossa população tem. Uma vacina dessa chega a R$600 numa clínica particular. E ela é gratuita no SUS para adolescentes. Eu já escutei, sabe o quê? Pessoa de uma determinada religião, um graduado lá de uma determinada religião, quando a vacina entrou no SUS, que eu fui para os meios de comunicação incentivar a vacinação, disse: a senhora está querendo deturpar o comportamento das crianças? A senhora está mandando as crianças transarem. Eu falei: eu não estou mandando ninguém transar. Eu estou mandando se proteger contra um vírus que, se um dia quiser, talvez, quem sabe, né, transar, daí vai fazer o quê? Vai estar protegido contra a possibilidade desse vírus. E pior, então estou mandando as crianças do berçário transar, porque que eu saiba, a hepatite B tem uma transmissão sexual, e a hepatite B é uma vacina que é dada no recém-nascido no berçário. Então chega a este nível a loucura. A vacina do HPV, eu acho que tem, você falou, eu estou aqui, né, borbulhando. Tem algumas questões, eu acho, do HPV. Uma é realmente o preconceito, né, por o HPV ser uma doença sexualmente transmissível. A outra questão foi que no começo da vacinação, na rede pública, teve alguns casos de fake news associando a vacina com eventos adversos neurológicos, né? Então, não foram reais. Exatamente, né? Foi fake news. Então, eu acho que aí a gente volta no tema central da nossa conversa aqui, que é a fake news. E aí as pessoas... A gente tem que fazer aquilo que o Guilherme falou, né? Fortalecer a true news e as informações verdadeiras e deixar a fake news com menos peso, porque isso ficou com peso muito grande, né? E também tem uma outra questão, que é o seguinte: a idade que a vacina do HPV é oferecida na rede pública é no início da adolescência, a partir dos 9 anos, para as meninas, e a partir dos 11 para os meninos. E a criança, ficou uma coisa na mentalidade da população, que é assim: a criança toma a vacina dos 5 anos, depois só vai ter aos 15. E aí, nesse intervalo, é muito pequeno o número de pessoas que faz um acompanhamento de rotina no médico. Também. Só mais quem tem doença crônica. Então, a criança tomou a vacina de 5 anos, a pessoa tem na cabeça assim: agora não tem mais nenhuma vacina, agora só com 15. Nesse intervalo surgiu a vacina do HPV. Verdade. Então, falta informação mesmo, e informação de qualidade. A gente... Não adianta, a gente conversa, a gente cai no mesmo ponto. No mesmo buraco. No mesmo buraco. E a informação, eu acho que a imprensa, a medicina, a ciência, os órgãos governamentais, eles têm que aprender um pouco nesse ponto de como transmitir de forma eficiente essa informação para o público. Aprender até com o outro lado. As fake news fazem isso muito bem, né? Então, cada vez mais, essas ferramentas de tecnologia são ferramentas, a internet não é ruim,
não é maléfica, o WhatsApp, o Instagram, é como uma faca, você pode usar para passar manteiga no pão ou para assaltar alguém na esquina, né? Então, nós temos cada vez mais que nos apropriarmos dessas ferramentas e utilizarmos essas ferramentas para levar cada vez mais informação de qualidade para cada vez mais pessoas. Acho que esse é um ponto fundamental. E a doutora falou, doutora Bianca, sobre a questão da imprensa. Você pode gostar de um jornal, não gostar do outro, gostar de uma emissora, não gostar da outra, tanto faz. Você pode assistir várias, ler vários jornais, mas é preciso também que as pessoas adquiram a consciência de que ela assinar um jornal X, por exemplo, ela não está ajudando só o dono do jornal ou o jornalista, ela está se ajudando. Porque sem a imprensa livre, você não tem uma democracia saudável. E sem uma democracia, você não tem liberdade, você tem uma série de autoritarismos. Essa disseminação das fake news não deixa de ser uma ditadura de mentiras, de boatos. Então, eu acho que são dois pontos. A gente aprender cada vez melhor a usar essas ferramentas e um dos pontos é, sim, a valorização da informação verdadeira. A gente ter a consciência de que isso não é para o bem do profissional daquela área, é para o bem da sociedade. Com certeza. Doutor Manuel, sabe o que eu pensei agora? É crime até que ponto e qual a punição para quem gera fake news de maneira sistemática? Boa pergunta. A grande verdade é que publicar uma informação falsa por si só, sem causar uma lesão ou sem causar uma lesão direta a alguém, você talvez não enxergue como crime, mas uma questão no direito mais na área civil, mais em termos de indenização ou de proibição de você persistir com aquela conduta, né? Então, até por ser uma coisa nova e por a legislação acompanhar a velocidade das inovações da vida real, né, ela é mais demorada, ela está sempre correndo atrás daquilo que aparece na vida real, né? A gente ainda não desenhou um protótipo legislativo que seja fulcral, ou seja, atenda integralmente a uma punição para essa ou aquela. A grande questão quando você é mais simples de enxergar, quando você tece uma calúnia, uma injúria, ou ofende a honra de alguém com uma fake news. Aí é mais fácil. Aí você tem uma questão criminal, que já é antiga, já é da década de 40, que são os crimes contra a honra, e você pode também, a pessoa ofendida pode também se voltar contra aquele que o ofendeu de maneira a pedir uma indenização ou qualquer coisa assim. Mas, por exemplo, chegar lá e publicar, né, que a vacina causa isso, né, isso não encontra criminalmente uma forma, a não ser que você consiga comprovar que aquela postagem específica gerou danos às pessoas XYZ que deixaram de se vacinar e por conta disso os filhos acabaram contraindo. Se você não conseguir fazer essa cadeia probatória, você vai ter uma publicação de uma notícia que a pessoa vai se dizer convicta filosoficamente ou cientificamente, porque é possível que ela encontre também, como no direito, uma base científica na medicina, para poder dizer, olha, eu achei um livro lá que foi escrito lá no Azerbaijão pelo médico doutor fulano de tal, que diz que a vacina... Pronto, então ele sempre vai achar um anteparo. Então, o direito ainda não aprendeu a lidar com isso. A eleição, agora fazendo um parênteses, que não tem a ver com o tema, mas vai servir de propulsor, a eleição desse ano, baseada muito mais do que a anterior nas redes sociais, vai nos ajudar, talvez, a desenhar esse protótipo legislativo mais específico para as fake news. Mas hoje fica complicado criminalmente você correr atrás da pessoa. O civil, a área civil é sempre mais eficaz. Eu não sou um entusiasta do direito penal. Eu acho que ele não serve para resolver esse tipo de coisa, porque você vai pensar, mas vai prender a pessoa? Metade da população, metade dos 85 aqui vai achar que tem que prender, a outra metade prender não, porque a cadeia é muito ruim, arruma outra coisa para ele. Então, o civil não. O civil, você para, senão você vai pagar uma multa de R$1.000, R$2.000 por dia. Você retira aquela publicação, você está proibido de repente, entrar numa rede social, ou seja, você começa, de alguma forma, a cortar aqueles braços que causam aquele mal. Posso contar uma outra experiência que eu tive? Pode.
que bem ilustrativa. Há uns anos atrás, eu fui fazer... eu assumi a comissão de infecção hospitalar de um hospital. Eu assumi por pouco tempo. Mas no meu primeiro dia de trabalho, eu estava chegando, o pessoal ainda me passando, tal, a pasta, né? Teve um acidente com material biológico de um funcionário. Era um funcionário que trabalhava no laboratório de análises dentro do hospital e ele se cortou com uma lâmina que estava contaminada com sangue do paciente. E aí eu fui ver como que estava o protocolo do serviço de atendimento de acidente com material biológico e fui ver as vacinas do rapaz que tinha se acidentado. E aí aquilo já foi a minha primeira ação. Eu estava acabando de chegar, falei, vou aproveitar e vou ver a vacina de todo mundo. Só que era um hospital com quase 400 funcionários, né? Aí eu falei, bom, vou setorizar. Vou começar com quem está dentro de um serviço de saúde, mas que não é da área da saúde. Porque, assim, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, ou bem ou mal, a gente assume que está com a vacina um pouco mais em dia, que passou por um curso técnico, passou por uma faculdade. Mas e o pessoal que trabalha da limpeza? Alguém, em algum momento, olhou a vacina deles? O pessoal da manutenção, que não é da área da saúde, mas que está dentro de um hospital. Então, eu comecei por eles. Então, eu dei um prazo, chamei, a equipe da limpeza era terceirizada, eu chamei a chefe deles e falei, olha, eu tenho um prazo lá de 1 mês para todo mundo trazer as carteirinhas de vacina. E aí a gente via assim, que era uma população muito humilde, que dependia muito daquele emprego e que não tinha tempo a perder. No dia seguinte, estava todo mundo em fila com a carteira de vacina. Ou que chegava e falava, doutora, eu não tenho carteira de vacina. E aí eu prescrevia as vacinas que precisava, eles iam no postinho do lado do hospital, tomavam a vacina e voltavam para trabalhar. Porque, assim, a doutora mandou tomar a vacina, se eu não for tomar a vacina, eu vou perder meu emprego. Eu não posso correr esse risco. Então, a gente vê que é uma maneira indireta de coagir a pessoa a tomar. E ali eu vi que ninguém tinha vacina de nada. Então, eram pessoas que estavam trabalhando na manutenção e na limpeza, que não tinha uma vacina de tétano, não tinha uma vacina de sarampo, não tinha uma vacina de hepatite B, e eu saí vacinando todo mundo. 2 ou 3 anos depois, começou o aumento do número de casos de sarampo, né? E eu só pensava assim, aquele povo está todo vacinado, graças a Deus aquele povo está todo vacinado. Eu só lembrava deles, porque ali acho que tinha umas 80 pessoas que estavam todas vacinadas. Então, assim, porque depois, quando chegou no pessoal da área da saúde mesmo, ninguém trouxe a carteirinha de vacina, né? Porque aí tem muita gente confundindo, que não levar não vai pegar nada. Aí vai, né, corregando. Então, eu acho que essa é uma informação interessante, né, de repente, de vocês começarem a pensar em quem trabalha com vocês, colegas, né, se estão com a vacinação, funcionários. Interessante mesmo. Pessoal, eu gostaria de passar para o doutor Manuel um minutinho, porque ele quer fazer uma fala conosco, fazer uma fala para nós. Gente, não, na verdade, eu vou pedir licença para vocês, eu preciso sair. Estou tendo uns probleminhas aqui, não tá uma trovoada gigantesca aqui, tá caindo, não sei se está caindo no mundo ainda ou se o mundo vai cair daqui a pouco aqui. E eu tenho umas outras coisas para resolver e vou pedir licença. Queria agradecer a oportunidade, queria enaltecer a qualidade do debate, das intervenções e aproveitando esse gancho final da doutora Bianca, essa moçada que está aí, me permitam chamar vocês assim, né? Sou muito mais velho que vocês, essa moçada que está saindo da faculdade e que sai da faculdade esclarecida, sai da faculdade com base científica, sai da faculdade, cada um com a sua convicção política, filosófica e religiosa, não interessa, a gente não precisa coincidir todos os pontos de vista, mas a gente precisa ter o bom senso a nos guiar quando a gente sair do trabalho. Então, a experiência dos médicos, né, e aí eu vou pedir licença para o Guilherme também, porque nós dois acho que somos um peixe fora d'água aqui, mas isso aí. A doutora Bianca, a doutora Estela falando, né, como você
pode atrair o paciente, como você pode fazer o paciente mudar de ideia. E o médico e padre ou o pastor ou o padre são as duas pessoas que podem fazer essa mudança, né? Porque vocês são aquela esperança que as pessoas, quem bate na porta do consultório, quem chega no atendimento, deposita muita esperança em vocês. Então, quando vocês falam certo, né, vocês espraiam o conhecimento. É muito mais fácil para vocês do que para nós, jornalistas, operadores do direito, convencer pessoas de determinada coisa. Né? Eles sempre olham, esse jornalista aí está querendo cavar uma matéria boa, a manchete de amanhã nas minhas costas. Esse promotor aí está querendo me ferrar e ele está dando... Para vocês, não. Eu acho que vocês estão sempre do lado do bem. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, aqueles que estão mais perto de sair da faculdade, aqueles que ainda têm um longo caminho, e dizer, doutora Estela, doutora Bianca e Guilherme, obrigado pelo convite, muito agradecido pela participação, estou sempre à disposição, doutora Estela, fazendo. Obrigado, viu, gente? Eu que agradeço. Obrigado. Nós que agradecemos, né? Doutor Manuel é uma pessoa que está sempre disposto a ajudar e que tem vindo somar com o Hospital do Ursinho. Muito obrigada de verdade, mas vamos que vamos. Gente, eu estou sentindo uma falta de aluno falar com a gente. Quem que quer? Professora, boa noite. É o Rafael Vieira, do 7º período da medicina. Dentro desse contexto, uma pena que o doutor Manuel teve que sair, porque eu ia emendar minha pergunta bem com o que a doutora Bianca falou agora há pouco. Porque dentro da saúde ocupacional, como eu vinha previamente de uma formação de engenharia, trabalhei com a área de segurança do trabalho, existe nas fiscalizações do trabalho a questão do PPRA, que é o Programa de Riscos Ambientais, que entra a saúde ocupacional dos trabalhadores. Aí eu queria, eu ia até perguntar para o doutor Manuel, né, mas existe, né, a fiscalização, e aí dentro do PPRA existe lá a questão das vacinas, dentro desse ambiente, e às vezes pode estar faltando isso, né, essa fiscalização, Rafael, que assegure. Deixa eu só fazer uma intervenção para o Rafael. Rafael, não se preocupe, a sua pergunta você registre no chat, eu vou passar para o doutor Manuel, ele vai responder. Mas vamos continuar aqui na roda. Nesse caso específico dessa ação que eu fiz nesse hospital, realmente houve uma falha de medicina do trabalho, né? Mas aí eu não queria entrar nessa questão porque a intenção aqui não era nem fiscalizar a minha, né? A intenção era aproveitar a oportunidade para atualizar a carteirinha de vacina deles, né? Mas realmente isso é uma questão muito grave, né? E me chamou a atenção na sua fala, porque é dentro do ambiente hospitalar, né? Sim. Às vezes a fiscalização é um pouco leniente, em virtude de considerar o ambiente hospitalar, lá está todo mundo se cuidando, e aí não vai fiscalizar, né? Mas é o contrário, né? Ali que tinha que ter... Exato. Eu acho que cabe a nós, né, profissionais da saúde também, exatamente, né, contribuir dentro das áreas para organizando e ajudando nesse sentido. Rafael, e assim, foi muito boa a tua fala, porque eu estava falando, né, do quanto a vacinação ela cai um pouco nas costas do pediatra, né? Mas ela realmente, o médico do trabalho, ele tem uma participação fundamental, né? Porque na hora que o médico do trabalho vacina um profissional, ele está tendo a oportunidade de atingir toda a família desse profissional, né? E todos os agregados, né? Todos aqueles que com esse profissional convivem, né? Uma outra área que tem também é a obstetrícia, né? Então, hoje em dia, a gente, né, tem as vacinas que você dá para a gestante para proteger o bebê. Aí a gestante toma, né? Se fosse só para ela não tomava, né? Mas se para proteger o bebê, ela toma. E aí é uma oportunidade de você pensar assim, olha, eu vou aproveitar e vacinar o marido, a sogra, né, a babá, e aí já vacina todo mundo. Guilherme. Eu achei super importante essa questão da fiscalização, né? Imagina no hospital você ter profissionais que estão ali lidando diretamente com o dia a dia
pessoas passando por ali, buscando atendimento, pessoas com problemas de saúde, eu acho que a fiscalização é fundamental. A doutora Bianca estava falando, e o doutor também antes sobre isso, sobre como a gente pode usar a força da informação a nosso favor, né? Eu acredito que a gente tem que bater bem forte que a vacinação é uma boa notícia, né? Sim. A vacinação não é um bem para você, né? Não o contrário. Eu acho que a gente tem que bater forte em cima dessa tecla, com campanhas, com esclarecimento, bem didaticamente, porque é assustador você ver que tem pessoas que fogem disso, né? É uma coisa para o bem da pessoa, para a saúde da pessoa, está à disposição das pessoas. Então é realmente assustador, preocupante. Sim, é bem isso mesmo. Alunos? Cadê o pessoal? Os alunos. Não tem aluno do direito aí para perguntar? Se bem que o profissional de direito já foi, mas para pontuar. Deixa eu colocar uma coisa sobre a questão do direito e a legislação. Na verdade, assim, então, se for em hospital, fábrica, as próprias instituições têm a sua própria legislação. Mas, sim, na legislação geral, não existe nada assim que diga que tipo, você tem que ser fiscalizado ou algo tipo. Mas depende da instituição mesmo fazer essa fiscalização. E dos órgãos de vigilância também, né, Bianca? Sim. Nessa ação que eu tive, é isso mesmo, nessa ação que eu tive, teve uma funcionária que falou assim, ela trabalhava na rouparia do hospital, na lavanderia do hospital, e ela falava, eu não vou deixar me vacinarem, eu não acredito em vacina, não vou deixar ninguém injetar nada em mim. Imagina, não sei o que vocês estão injetando em mim. Ela tinha essa aversão à vacina, era uma coisa pessoal dela, né? E aí eu tinha um enfermeiro que trabalhava comigo e esse enfermeiro ficou, doutora, a gente tem que obrigar ela a tomar vacina. Eu falava, não, ela é adulta, ela não quer ser vacinada, ela tem esse direito, a gente não pode obrigar a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer. A gente tem, sim, que informar, oferecer, né? Tentar convencer. Né? Assumir a responsabilidade de oferecer, de orientar e tudo, mas a gente não pode obrigar a força, não. Mas é incrível essa resistência à vacina, né? Eu até lembrei de um caso, eu peguei um Uber outro dia e o motorista estava falando sobre vacina e ele disse que não se vacina porque acredita que a vacinação é uma forma do controle da população, que as pessoas são vacinadas e essas pessoas que são vacinadas acabam ficando doentes e que, sei lá quem são eles, né, nesse caso, que seria o sujeito disso, mas que essa seria uma forma de você controlar a população, ou seja, era como se fosse um envenenamento coletivo das pessoas. É um absurdo tão grande, e a pessoa está dirigindo um carro, assim, é uma pessoa normal, né? Mas é uma ignorância, nesse caso, tão preocupante, né? Que é o contrário, né? Alguém disse isso para ele, né? Quer dizer, faltou ele ter um médico de confiança que acompanhasse ele e que pudesse orientar. Não tem aquela história do anjinho e do diabinho que ficam do desenho animado? Sim, então, sim. O diabinho falou isso para ele, faltou um anjinho aqui. Por isso que eu acho que nós que, nesse aspecto, estamos desse lado aqui do anjinho, a gente tem que falar mais, a gente tem que ser insistente, porque do outro lado estão falando bastante bobeira, né? E você vê pessoas que acreditam realmente nisso. É isso mesmo. Mas os acadêmicos estão se manifestando no chat. Estão falando sobre a liberdade, estão falando sobre não forçar, que não tem amparo para forçar realmente. Querem falar ao vivo e a cores? No escuro, no meu caso. Olha só eu no escurão aqui. Voltou a luz da minha casa.
A Nanda quer fazer alguma colocação? Bem, estou vendo você, eu tenho que cutucar quem eu vejo. Bom, professora, eu acho que isso já até foi comentado um pouco, mas eu acredito que quando a doutora Bianca falou a respeito do autismo, né, de ter essa ideia de que a vacinação poderia causar autismo, ainda tem muita gente que fala a respeito disso, e até foi uma das perguntas que vieram pra gente na caixinha do Instagram, perguntando se a vacinação, ela causa o autismo. E aí entra, acho que um ponto muito importante, que isso, na verdade, foi meio que veiculado por um médico, a partir de uma pesquisa, falando que supostamente existiria esse link. E desde então, tem muita gente que acredita que realmente, por ter sido veiculado por um médico, isso é real. Então, como a gente procede nessa situação? É informação, é true news, né? É orientar, é informar. Tem uma coisa que é a puericultura, né? A puericultura é o acompanhamento do desenvolvimento normal da criança, né? Então, é o acompanhamento médico da criança que não está doente, né? Da criança saudável. Porque a partir do momento que a criança está doente, aí é a pediatria geral, pediatria clínica, né? Enfim. Então, o recém-nascido, todo recém-nascido nasce na maternidade. Todo não, a grande maioria, né? E mesmo que não nasce na maternidade, ele é imediatamente levado no hospital. E lá no hospital ele toma a vacina da hepatite B. Na grande maioria das maternidades você tem. Dali, ele já sai com encaminhamento para tomar o BCG. Naqueles primeiros meses, quem já acompanhou o bebezinho, sabe que o começo da vida é muito complicado, precisa muito do pediatra, porque tem cólica, porque tem refluxo, e porque não mama direito, e tem várias questões aí. E aí o pediatra está ali, não, tem a vacina dos 2 meses, a vacina dos 4 meses e tal, não sei o que, a criança vai bonitinho. Aí a criança fica um pouco grandinha, não vai nunca mais ao médico. E aí você perde isso, perde esse vínculo. Então, a puericultura, eu estou retomando que, assim, o ideal, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela abarca pediatria e adolescência. Ela preconiza a puericultura da criança e do adolescente. Então, a partir dos 6 anos, essa criança vai passar anualmente. Mas a criança não tem nada. Mas ela vai fazer o quê no pediatra? Você vai fazer uma avaliação completa, incluindo a vacinação. E depois, na adolescência, quem é que vai ao médico uma vez por ano? Adolescente. Não vai, sabe? A menina vai no ginecologista para ter uma receita de pílula. E acabou. Colocar um DIU e acabou. Não vai mais. Tá? E aí depois, você começa a entrar no mercado de trabalho, quem é que vai ao médico? Então, as pessoas ficam à mercê de informações que muitas vezes... Aí a gente volta para o buraco da fake news, né? Então, se você consegue manter... Eu já estou aqui viajando na maionese, que é o mundo ideal, né? Criança nasceu bonitinha no hospital. O mundo está começando a cair aqui em casa agora. Aqui está assustador, tá? Agora que teve o primeiro trovão aqui em casa. Bom, a criança nasceu bonitinha, saiu com a primeira vacina, né? Então, de 98 para cá, todo mundo tomou pelo menos a primeira vacina da hepatite B. Dali ela vai acompanhando, o ideal é que nunca mais pare de ter pelo menos um médico para chamar de seu. Né? Mas aí ficou diabético. Como é que você descobriu que ficou diabético? Você teve um sintoma e tal, mas você já não fazia controle antes, você está hipertenso, você tem alguém que vai fazer o teu controle. Você trabalha numa empresa, você tem um médico do trabalho naquela empresa. Então, é isso que a gente está falando. Então, vocês médicos, né? Logo já vão ser médicos, o tempo passa muito rápido, cada vez mais rápido. Não importa o que vocês vão fazer. Olhar para a questão da vacina dentro disso. Olhar para a questão do acompanhamento médico de rotina, né? Estar disponível para tirar a dúvida. E quem não é da área médica, então Guilherme está ouvindo isso e outras pessoas que estão aqui que não são médicos, ter a oportunidade de ouvir uma conversa truncada, mas espera aí, como te diz? Você tem certeza disso? Quem que te falou?
que você não procura um profissional especializado para te orientar, né? E aí, assim, a gente vai tirando a força da fake news e aumentando a oferta das boas informações. E aí, Guilherme? Eu acho que é um ponto importante num ambiente cada vez mais polarizado que a gente tem vivido nos últimos anos, é deixar claro que a vacina não é de direita, não é de esquerda, né? O remédio, receita médica não é de direita, de esquerda, tem um caminho certo e errado, né? E o caminho mais seguro que a gente pode confiar é o caminho da ciência, do conhecimento. A gente não pode regredir a tempos medievais, né? Então, assim, acho que toda essa polarização acaba contaminando muito esse debate, porque não existe isso, né? De a gente polarizar um remédio, por exemplo. A ciência atesta ou não atesta aquele remédio para aquela doença. E esse fenômeno da resistência à vacina, essa nova revolta aí contra a vacina, ela também tem outras faces, né? Você tem gente que se nega a usar máscara. Com qual justificativa, né? Que não acredita que você tem que se higienizar de uma forma ainda mais intensa agora com a pandemia. Não tem uma explicação lógica, né? Que possa embasar esse tipo de comportamento. Então, eu acredito que realmente a gente precisa fazer um tsunami de notícias do bem, de esclarecimento, de conhecimento, de luz, né, para acabar com um pouco, cada vez mais, esse obscurantismo. É isso mesmo, é exatamente isso. É da ignorância e somente da ignorância que devemos ter medo. Exato. Fernanda também sabe de onde eu tirei essa citação. Né? Gente, eu acho que nós poderíamos continuar muito aqui, mas foi um primeiro dia, né? Se alguém quiser fazer alguma interferência, faça, por favor, para nós, antes que a gente possa fazer um encerramento, né? Que eu acho que nós conversamos bastante, muitas boas sementes estão sendo plantadas, pontos de união dos raciocínios e aquela história, aquela história que o objetivo comum é o bem, é o bem-estar, é a saúde, a promoção da saúde da criança, né? Que nós viemos buscar aqui juntos, construir essa estrada que pode levar a muito lugar bom. Então, hoje é um dia de começo, né? Um dia de começo, no dia 30 de setembro, é um dia de começo na vida da Fernanda todo ano, né? Gente, algum dos meninos, algum dos alunos, alguma das pessoas que está aqui conosco, nessa chuva, nessa tempestade, muito... Oba! Voltou. Adorei! Aí, fez-se a luz. Olha que delícia. Tem uma pergunta no chat. Achei maravilhosa essa conversa, um tema relevante. Obrigada. Não, Obrigada. Tem uma pergunta antes disso. Você consegue ler, Bianca? Porque eu tentei e não consegui também. Eu posso ler para vocês. Pode ler. Leia para nós. Lê, Ju. É Ana Carolina Araújo. Ela falou, minha internet está muito ruim, então eu vou falar por aqui. Se os pais da criança não quiserem que ela se vacine e ela, por conta de uma palestra na escola, tome o conhecimento da tamanha importância e ela começar a querer se vacinar, ela pode por si só, sem autorização dos pais, tomar a vacina? Olha, teria que... o doutor Manuel está aqui, mas eu acho que não consegue, porque o menor de idade, ele é de responsabilidade dos pais, né? Essa é a minha opinião, tá? Eu não sou da área jurídica, mas a minha opinião é que não. Mas eu acho que nesse momento, essa criança, ela está numa escola, assistiu a palestra, né? Cadê o pediatra dessa criança para orientar, né? Então, volta falando, né? Essa família vai acabar indo ao pediatra com essa criança e esse pediatra vai ter como esclarecer, mas a decisão é do tutor, né? Dos pais ou responsáveis. Eu achei interessante também, Bianca, porque nunca me aconteceu nos meus pouquíssimos 40 anos de medicina de acontecer isso. Já me aconteceram várias divergências
Da criança querer uma coisa, o adolescente querer uma coisa e o pai querer outra, né? E situação de convencimento também de família, de você explicar, olha, vacina de gripe não provoca gripe, ela não tem o vírus dentro dela, ela é desprovida do vírus, né? O que tem na vacina de gripe é um produto, então ela vai provocar talvez uma dor no local da aplicação ou uma febrícula, e muito melhor do que uma gripe, que é uma doença grave, né? Então, gente, eu estou conseguindo entrar de novo pelo computador, tá? Eu vou derrubar o celular já. Para eu poder entrar sem fazer delay, né? Derrubar, pronto, consegui voltar no computador. Gente, é uma dura, né? Ainda está duplicado. Deixa eu derrubar direito. Ele não para. Desligar. Para você desligar. Desculpem esse atraso aqui do desligamento da criatura. Agora consegui, porque senão fica um ressalto, né? Um ressalto de eu falo e falo. Professora Estela. Oi, Rafael. Pois não, querido. Posso fazer mais uma colocação? Aproveitando também de novo a fala da doutora Bianca, mas daí mais para a senhora. A questão da... Eu sou apaixonado por pediatria, mas mais ainda por puericultura, como a doutora falou lá, né? E olhando a definição da puericultura, ela começa da gravidez até, né, o final da adolescência lá. E eu vou um pouquinho além nas minhas divagações aqui estudando, né? Eu gosto de estudar muito microbiota, desbiose. Aí fui vendo que isso começa lá com a mulher antes da gravidez. Então, eu penso comigo que as mulheres, como elas vão ser mais ao ginecologista do que os homens, iriam nos seus especialistas, será que não precisa a gente andar mais de mão junta com os ginecologistas? Com certeza. Do ponto de vista da pediatria, para que eles, durante todo esse processo, né, do casal tá se formando, pensando na gestação, aproveitar a questão da ocitocina no período gestacional, que a mulher está bem sensível, né, e vai entender a importância da questão da vacinação, e aí a gente vacina a mulher com a vacina da vacina, né? Ou seja, com o discurso da vacina, ela cheia de amor pelo filho, e aí ela vai tomar isso junto com o marido, que deve acompanhar ela, né, nas consultas ginecológicas, para que eles se responsabilizem por carregar isso junto, porque o que eu vejo, né, eu penso comigo que o pediatra deveria entrar no circuito desde o começo do casal pensando em engravidar, né? E aí eu acho que falta isso, e aí de novo, eu penso na definição de insanidade do dicionário Ruais, que foi Einstein que falou, insanidade é a gente fazer as mesmas coisas e esperar o resultado diferente. A gente continua fazendo as mesmas, tem que fazer coisas diferentes, né? Então o que a senhora pensa sobre isso? E como agir dentro do ponto de vista acadêmico? Vou falar uma coisa para você. Um dia, na minha vida, me pediram para fazer um modelo de pré-natal. Os meus alunos convivem mais comigo sabem dessa história. O modelo de pré-natal ideal para o SUS. E eu fiz. Meu modelo de pré-natal ideal do SUS tinha a consulta obstétrica com a regularidade adequada, a consulta pediátrica durante o pré-natal, tá? A consulta de enfermagem, porque o enfermeiro ele vai trazer o outro olhar, o olhar do cuidado, o olhar do apoio à amamentação e outras coisas, e a consulta do cirurgião dentista, algumas vezes. O que o dentista tem a ver com isso? Doença periodontal mal controlada, inflamação constante, vai estimular a contração uterina precoce, parto prematuro, e nós vamos perder criança. A morrer criança desnecessariamente, mortes evitáveis. Esse é o pré-natal dos sonhos. Eu entreguei na mão do gestor de um determinado município, que botou dentro da gaveta. E hoje em dia, a Rede Cegonha, o projeto Rede Cegonha do Ministério da Saúde, ele prevê o pré-natal do homem, né? Sim.
desde 2010. Mas não ainda não acontece, né? Não foi implantado, ele está só na gaveta ainda, né? Mas tá em companhia do meu pré-natal. O pré-natal do homem é isso, né? Quer dizer, você tem uma gestante e o parceiro sexual dessa gestante, né? Ele tem HIV, ele tem hepatite B, ele tem alguma outra doença que possa estar contaminando essa gestante, que possa vir a contaminar esse bebê. Uma sífilis. Sífilis, ele pode estar, ele está psicologicamente preparado para exercer essa paternagem, né? A questão da vulnerabilidade dessa mãe, né? Vivendo com esse parceiro que nem sempre é pai, né? Enfim, mas o pré-natal do homem, ele entra nisso. Rafael, o que eu acho disso tudo que você falou que alegria de ouvir isso de você, viu? Muito, muito, muito feliz, muito bom. Guilherme, traz o seu olhar para a gente. Eu acho super interessante, né? Você vê o entusiasmo do Rafael, né? Muito, bonito muito legal, muito bonito. Porque eu sou neto de médicos, sobrinho de médicos, e é o amor, né, que vocês têm por essa profissão tão nobre, e eu só tenho que agradecer, né? A gente até, com Cartas Perdidas, esse projeto, a gente fez uma campanha esse ano que chamava Heróis de Jaleco, com mensagens de agradecimento a vocês, né? Que realmente, nesse momento tão difícil, estão na linha de frente do combate a essa pandemia. Então, eu só fico cada vez mais apaixonado por essa dedicação que vocês têm por uma profissão tão linda como essa. Guilherme, e eu sou apaixonada pela sua profissão. O meu filho é jornalista. Ah, que legal, que bacana. Muito legal. Fico feliz, obrigado. A minha família tem alguns jornalistas, né? O Guilherme, o irmão dele, o Júlio, são exemplos de pessoas extremamente especiais, né? Que temos a Gabriela, nossa prima. Nossa, com certeza. E temos o Elcio Costa, né? Uhum. Gente, mais alguém quer trazer alguma conversa para essa roda, trocar alguma ideia? Então, eu vou pedir para a doutora Bianca e o Guilherme fazerem as suas considerações para o encerramento. Já vou ficar com saudade. Gente, para encerrar é isso, é fortalecer a boa informação correta, estudar, ter compromisso com a boa informação, né? Verdade absoluta não existe, né, no momento atual, e profissional 100% certo também não existe, porque todos somos humanos, mas a boa intenção de ter um compromisso com a ciência, de ter compromisso com o que é o melhor para o paciente, ter um olhar para a vacinação e um olhar para a informação com relação à vacinação, não importa a área que você esteja trabalhando, né? Eu acho que é fechar isso, né? Enfraquecer as fake news e fortalecer as boas informações. Obrigada, doutora Bianca. Eu sorri agora porque no chat a Maria Eduarda está perguntando, queria perguntar sobre o projeto do Guilherme, Cartas Perdidas. Quem pode participar? Todo mundo pode participar, a gente está sempre de braços abertos. É um propósito bem simples, espalhar palavras de fé, de esperança e de amor ao próximo por aí. Então a gente espalha cartas em locais públicos, leva para moradores de rua, em asilos. Agora não, porque a gente está com visitas suspensas, mas estamos mandando tem os vídeos, né, Gui? Vídeos, né? Vídeos, a gente faz cartas gravadas, orfanatos, a gente leva para todo mundo que estiver precisando de uma palavra. Fizemos agora a campanha do Setembro Amarelo, então todo mundo pode participar, é só me mandar uma mensagem no WhatsApp, 996611463, e a gente conversa lá e você já começa como um carteiro, e a sua cartinha perdida vai achar um coração, com certeza. Agora eu queria agradecer muito a oportunidade de conversar com vocês, com a doutora Bianca, com a doutora Estela, com a Fernanda, parabéns mais uma vez, todo mundo que está acompanhando essa live. E eu acho que chegou o momento da gente se vacinar contra as fake news.
né? Hoje eu saio daqui vacinado contra as fake news, porque eu recebi uma carga de informação de qualidade muito grande. E eu acho que a gente tem que fazer a informação de qualidade viralizar. Já que a gente está falando de vírus, esse é uma outra forma. Vamos fazer ela viralizar de uma forma positiva, fazendo com que essas informações boas cheguem a cada vez mais pessoas, e consigam transformar, levar luz aonde ainda tem muita sombra. Agradeço a oportunidade. Projeto Hospital do Ursinho, projeto Alimentação Saudável. O Hospital do Ursinho é do coração dele, porque a Cartas Perdidas é parceiro. Né? Esse projeto, inclusive o Hospital do Ursinho é um caso que a gente é um caso emblemático, né? Que você faz com que a criança se relacione com a saúde, com o profissional de saúde, de uma forma mais próxima, né? E eu acho que é isso. A gente tem que fazer com que as pessoas se aproximem da informação. Não tem que ter barreira nenhuma. A gente não tem que criar empecilho. A gente tem que trazer para perto de nós e também ir buscá-los, porque a gente está precisando muito fazer com que essa informação, com que o conhecimento chegue a essas pessoas. Gente, eu vou agradecer as palavras do Guilhermo, que com tanto carinho, prontamente atendeu esse nosso convite, a doutora Bianca, o doutor Manuel, e eu vou pedir para alguém que seja mais hábil do que eu, fazer uma imagem desta tela para que fique na memória e depois a gente compartilha com os parceiros. Enquanto isso, eu agradeço em nome do Projeto Hospital do Ursinho, projeto de extensão Alimentação Saudável e Vacinação, coisa do bem também. Agora, por ordem de quem eu estou vendo, a Liga de Infectologia, a Liga de Pediatria, a Companhia da Alegria, da Faculdade de Medicina nossa, da Universidade de Taubaté, o Grupo de Direitos da Criança, que está promovendo esse momento, na pessoa das estudantes de Direito, Alessandra, Ana Carolina, Fernanda e Júlia, e na pessoa das estudantes de Medicina, Ananda e Júlia, que estão junto com os professores do Direito, comigo, o doutor Manuel, o doutor Osório, compondo esse grupo tão especial. Vai sair livro, viu, Guilherme? Que legal. Vai sair livro. A autora faz aniversário hoje. Olha só, que demais. Parabéns. Vai sair livro. O olhar sobre a criança, a evolução do direito da criança historicamente. Tá? Vai sair livro, vai sair pesquisa também, vai sair pesquisa em vacina, vai sair pesquisa em usar o brincar para que a criança externe as suas necessidades, brinquedo no sentido terapêutico, vai sair muita coisa, tem muita coisa. Multiplicando. Gente, a cada um de vocês o nosso agradecimento, o nosso carinho e o nosso amor, porque amor foi feito para não guardar, para distribuir. Quanto mais a gente distribui, mais existe de volta, não é? Fiquem com Deus, uma boa noite a todos, meu abraço carinhoso de longe para todos vocês. Até a próxima. Obrigado, gente. Foi um prazer. Obrigada.